Bom dia, professora. Ah, eita. Bom dia, professora. Bom dia, pessoal. Vocês estão me escutando bem? Tá Sim. rolando? Uhum. Tá. É, eu vou esperar um pouquinho, eu coloquei o link meio em cima da hora, vou esperar até umas 7h05, mais ou menos, para ver se chega mais gente, tá bom? 7h05? No máximo, a gente espera até 7h10. Não, já vou começando. Prof, você poderia tirar uma dúvida minha? Professora? Dê, você tá me escutando? Estou. Ok. Eu acho que a professora não está escutando a gente. Calma, eu vou mandar mensagem. Não, Professora? não estou escutando. O que será que está acontecendo? Peraí, Ih, vamos ver. Estranho. Não, eu não estou escutando vocês, não. Eu acho que eu vou sair e entrar, será? Não, não posso fazer isso. Mas vocês estão me escutando? É. Beleza. Acho que eu tenho que mutar vocês aqui, acho que é isso. Onde que eu fiz? Acho que era isso. Professora? Alguém pode tentar dar uma faladinha aí para ver se eu escuto vocês? Professora? Prof, você tá escutando? É, eu acho que não. Agora eu comecei a escutar. Beleza. Sério? Agora tá escutando, prof? Tô, agora sim. Bom dia, gente. Bom dia. Prof, você poderia tirar uma dúvida minha? Por Claro. favor. É em relação à dinastia Merovingia. Quem Ah, fundou ela? Foi Meroveu ou foi Clovis? Eu fiquei com essa dúvida. então, o Meroveu é o primeiro rei, né? Conquistador, mas ele não chega a estabelecer um domínio que nem era o reino merovingio de fato, né? Então a gente considera que o primeiro cara importante é o Clovis, tá certo? Mas o nome deriva do Meroveu porque era o ancestral desses caras que conseguem organizar a dinastia. Dá para entender?
Mais ou menos como se você fizesse uma coisa gloriosa agora, tipo, sei lá, você consegue estabelecer, seu bairro vira seu reino agora, só que o nome da sua dinastia não é o seu, é, sei lá, do seu avô que você respeitava muito, que você acha que foi importante para você chegar até ali. Dá para entender mais ou menos? Dá. Eu Então pensei que é tinha meio isso. sido ele, porque no slide tava, neto de Meroveu. Eu coloquei, Isso. então Meroveu foi quem fundou. Não, é verdade. Não era. Só que não, então, é que o cara que é expansionista, que consegue, de fato, criar um reino grande e estabelecer uma dinastia, é o Clovis. Mas ele reivindica que o Meroveu, sem as batalhas do Meroveu, ele não teria conseguido fazer isso, entendeu? Eu só coloquei o nome do Meroveu só para vocês saberem de onde vem o nome da dinastia. Porque se eu falo para a dinastia Merovingia começou com Clovis, fica meio esquisito, né? Então eu achei que era mais interessante falar para vocês de onde vem. Mas a ideia não era criar confusão. Isso aí ficou claro? Ficou, que neto filial é esse? Oi? Que neto filial esse? Você vê que amoroso. Eles são todos os senhores da guerra, eles não sabem amar nada, eu acho. Mas, enfim. Pessoal, então acho que a gente pode ir começando. Vou voltar aqui a compartilhar minha tela. Então, a gente está se encaminhando aí para o nosso finzinho, né, dessa matéria de Idade Média. A gente vai falar um pouco, então, hoje sobre como que porque a gente falou um pouco sobre essa estruturação do que a gente chama de Alta Idade Média. Então, eu não introduzi antes esse conceito, porque eu acho que era interessante vocês terem, assim, um pouco mais sedimentado qual que é a ideia de Idade Média, para a gente poder discutir isso, né? Até porque isso aqui é super controverso, tá? Então, dentro da história, mesmo a gente não tem muito consenso a respeito dessas marcações temporais que eu estou mostrando aqui para vocês no slide, beleza? Mas, a título de esquema, a título da maneira como o vestibular lida com isso, basicamente a gente estabelece que, de quando começa a Idade Média, ou seja, quando cai o Império Romano do Ocidente, em 476 até o ano 1000, a gente tem o que se chama de Alta Idade Média, o período em que ela vai se organizar e que ela vai se tornar aquilo que a gente viu com o feudalismo, a igreja controlando as coisas, a ruralização, tudo isso. Do ano 1000 até o ano 1453, que é quando cai o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, a gente fala em Baixa Idade Média, tá certo? E a Baixa Idade Média tem um período específico, que é esse período de 150 e poucos anos aqui, que vai ser a crise da Idade Média, ou crise do século XIV, tá? Então, professora, mas se é a crise do século XIV, como é que ela avança no século XV, né? Vai até 1453. É porque em história, a gente sabe que as datas redondas, às vezes, elas não resolvem os históricos. Eu não sei se já ouviram falar isso, mas tem muita gente, por exemplo, que acha que o século XX só começou depois da Segunda Guerra Mundial, né? Professor, mas não era século XX desde 1900? Sim, do ponto de vista cronológico, sim. Do ponto de vista da compreensão do processo histórico, às vezes a gente estende, né? Fala do longo século XIX, por exemplo, né? Tem gente que acha que o século XXI, de fato, só está começando agora com esse episódio da pandemia que a gente está vivendo, não é? Então, mas isso é uma leitura, uma coisa analítica da história, tá certo? De todo modo, eu acredito que a gente possa falar nesse esquemão, porque o vestibular, em geral, trabalha com esse esquemão aqui. Mas saibam que ele é controverso, tem gente que não concorda com isso. E, assim, sinceramente, você comparar o ano de 476 com o ano 1000 e colocar tudo dentro do mesmo período histórico é um pouco esquisito mesmo, porque o 476 ainda está muito próximo do antigo, o ano 1000 já virou uma outra coisa completamente diferente, não é? Vocês já devem ter ouvido falar que no ano 1000 a gente vai ter uma série de acontecimentos, principalmente relacionados ao medo que as pessoas têm do fim do mundo, né? As datas redondas, elas sempre trazem isso. Então, no começo dos anos 2000 foi assim também, muita gente achava que o bug do milênio ia acabar com o mundo, enfim, você acha que passou, que mudou muita coisa, mas não mudou tanto assim, né? Então, o ano 1000, ele é um marco também por conta disso, né? Porque do ponto de vista da história da mentalidade, a gente fala em crise do ano 1000, pontualmente falando desse medo do fim do mundo que as pessoas tinham, elas entendiam as profecias bíblicas, entendiam que o mundo ia acabar nessa época, uma série de outras modificações que a gente vai ter. Então, ele é um ano importante para vocês terem como marcação aí nessa divisão, certo? Bom, faz um certo tempo que eu não vejo os grandes vestibulares querendo que vocês saibam essas datas especificamente, mas assim, que existe um período da Idade Média, com aquelas características que a gente viu na aula passada, do feudalismo, da igreja, babá e tal, e que aí a gente vai ter um período de quase
entre 300 e 400 anos aí, em que isso vai se modificar, permitindo o começo do Renascimento, que é o nosso próximo período, digamos assim, não é? Isso é uma coisa que todo vestibular vai cobrar de vocês, tá certo? Então, vocês precisam saber que existe essa diferença. Embora a gente trabalhe com um período de 1000 anos, quando a gente fala de Idade Média, tem uma diferença radical aí, mais ou menos na metade, que divide, então, esse período. Opa! O que a gente precisa falar quando a gente fala desse período, então, aí logo depois do ano 1000, não é? A gente vai ter o processo das cruzadas, tá certo, gente? Então, o processo das cruzadas vai ser muito importante para a gente entender esse momento. Ele tem a ver também com o fato de que por volta do ano 1000 a gente vai ter uma expansão populacional muito grande. Deixa eu só ver se eu acho aqui o slide que eu mostrei. Então, voltando, por volta do ano 1000, a gente vai ter uma expansão populacional grande que ela se justifica também por conta de melhorias técnicas que a gente vai ter no campo, tá certo? Por exemplo, a invenção do arado para conseguir arar os campos é uma coisa que vai ser muito marcante, e aí a gente vai ter, com essas invenções técnicas, a rotação de culturas, tem uma série de modificações que vão acontecer aí que vão melhorar a produtividade no campo. Melhorar a produtividade no campo nada mais é, grosso modo, do que a gente falar de um aumento da disponibilidade de comida, tá certo, gente? E humaninhos, eles funcionam da seguinte maneira. Se você tem aumento da disponibilidade de nutriente, em geral, você tem aumento populacional, tá certo? Também é um período que está relativamente estável do ponto de vista das dinâmicas da guerra, né? Então, tem melhoria técnica, tem essa estabilidade relativa, né, de certas regiões aí em relação à guerra, e a gente vai ter, então, um aumento de população. Esse aumento de população sempre causa um impacto, tá certo? Quando a gente tem um aumento populacional grande, sempre existe impacto, porque não é toda a dinâmica social que comporta um aumento populacional muito grande, né? Então, não, acho que eu viajei e esqueci de mandar ele para vocês, tá? Mas estará lá hoje, tá certo? Eu vou mandar para o Rubão assim que eu terminar a aula, tá? Então, esse aumento populacional, então, vai ter uma série de consequências, e me interessa especificamente que a gente pense, então, que essa sociedade que está se modificando vai lidar com isso de diversas formas diferentes, tá certo? Um dos processos que eu teria muito cuidado em dizer que é uma consequência direta disso, mas que está relacionado a esse contexto, são as cruzadas. Então, vocês certamente já devem ter ouvido falar delas, né? É um processo muito famoso. Tem alguém com o microfone aberto. Então, é um processo muito famoso. Já foi um hit dos vestibulares, então, se vocês fossem bem mais velhos, estivessem prestando vestibular ali no começo dos anos 90, vocês provavelmente iam ter que saber bem isso aqui, porque o vestibular cobrava, e hoje em dia está meio em desuso, tá certo? Então, não se cobra mais do jeito que se cobrava isso, com detalhes sobre o que aconteceu, como aconteceu, etc. Porém, as cruzadas continuam aparecendo no vestibular de um jeito específico. Então, eu vou tentar explicar para vocês agora mais ou menos o que é esse processo em geral. A gente vai falar de algumas específicas, só para vocês entenderem. Eu selecionei as cruzadas que mostram para vocês a heterogeneidade dos processos que a gente enquadra nessa categoria. Então, o que eu estou querendo dizer? Tem muitas expedições militares que vão ser nomeadas de cruzadas, tá certo? Elas saem da Europa e vão em direção à costa leste do Mediterrâneo, lugares variados, não é? E a gente vai ter, então, um monte de expedições do tipo, e depois isso vai virar um nome para uma expedição militar que, em geral, tem um embasamento religioso, pelo menos do ponto de vista da ideia, tem uma justificativa religiosa para aquilo que está acontecendo, mas que vai ter um monte de funções diferentes. Então, uma coisa que eu gostaria que vocês tentassem entender é isso, né? Então, esse slide aqui é bem importante para o jeito que se conta a história das cruzadas hoje em dia, que o vestibular cobra, tá certo? Porque a gente não tem só as cruzadas famosas, que são os europeus cristãos, então, que decidem ir em direção à Terra Santa, tá certo? Então, elas existem, são mais ou menos 10 expedições, elas são muito diferentes entre si. Eu coloquei esse slide aqui, para quem gosta desse tema, eu recomendo bastante assistir o Nerdologia sobre o filme A Cruzada, que tem, de onde eu tirei esse mapinha. Então, a gente tem mais ou menos essa estruturação aqui da Europa, tá certo? Olha, vejo que tudo que está azulzinho aqui é o católico, certo? Aqui
a gente tem esse amarelinho, que é o Império Bizantino, que eles já eram cristãos ortodoxos nessa altura do campeonato. A nossa primeira cruzada começa no ano de 1090, certo? 1096, né? Então, eles já se tornaram católicos ortodoxos, e aqui a gente tem os muçulmanos que estão em franca expansão desde o século VII, tá certo, gente? E que vão estabilizar, digamos assim, com esse formato de território, não é? Então, recomendo esse videozinho, ele é curto e bem informativo. Também dele que eu tirei esse grafiquinho aqui, que eu achei bem legal, para vocês guardarem que os processos são heterogêneos, tá certo? Então, na primeira cruzada, provavelmente a cara de um soldado que vai para a cruzada, né, de um cruzado, era essa aqui, tá certo? Já lá na altura da nona cruzada, era essa aqui. Vejam como muda, eles são de culturas diferentes, de períodos diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Então, a gente tem um imaginário que é estabelecido sobre as cruzadas, que tem muito a ver com filmes e com jogos também, de videogame, enfim, mas que ele simplifica um processo que, na verdade, é muito heterogêneo, tá certo? Então, que é isso, né? Os europeus resolveram começar a ir nessas expedições militares ali para a região oriental, e a gente vai ter uma série de consequências saídas disso, tá certo? Então, eu enumerei aqui para vocês que, além das cruzadas para a Terra Santa, que são as mais famosas e as mais importantes de serem sabidas, então, sem sombra de dúvida, o mais importante é esse primeiro, a gente ainda vai ter cruzadas contra povos eslavos específicos por questão territorial, cruzadas variadas na região dos Balcãs, de território também, cruzada contra os hereges, tá certo? Então, uma das coisas importantes da Idade Média é entender essa relação que a igreja vai estabelecer com a heresia, a gente já falou disso, né? Então, a cruzada albigência é uma cruzada dos próprios cristãos europeus contra franceses da região de Albi, então, que são partidários, né? São contrários à ideia de que Cristo, da natureza trina da divindade cristã, não é? Então, que defende que Cristo é humano, não pode ser divino. Essa é uma heresia grave, já expliquei para vocês isso, não é? E aí, então, a própria igreja vai estabelecer uma cruzada dentro da própria Europa contra esses heréticos, tá certo? Vai fazer uma chamada para cruzada. Então, é uma exceção, isso não é a regra, mas para vocês entenderem que o nome depois vai ser mobilizado para coisas muito diferentes do que era no princípio, né? E também todas as guerras de reconquista que são feitas ali na Península Ibérica, porque, como vocês viram aqui no mapa, os muçulmanos chegaram aqui, vão tomar um pedação do território, tá certo? As guerras que são feitas na Península Ibérica contra os muçulmanos, elas também podem ser chamadas de cruzadas, tá certo? Elas também estão imbuídas da mesma lógica, tudo bem? Então, só para vocês saberem a quantidade de processos, né, que fica dentro desse grande guarda-chuva que a gente chama de cruzadas, tá certo? Vamos começar, então, nós vamos falar de algumas específicas, só para vocês entenderem a lógica. Antes que vocês tenham uma síncope, tá certo? Esse slide tem muito mais informação do que jamais o vestibular vai cobrar de vocês a respeito disso, tá? Eu falei para vocês na aula passada, eu, como aluna, tinha dificuldade de guardar coisa muito esquemática. Eu, em geral, preferia entender o processo, mesmo que tivesse nome e data que eu não lembrasse depois. Mas quando eu explico o processo um pouquinho mais detalhadamente para vocês, fica mais fácil de guardar a lógica, tá certo? Então, não é para surtar achando que tem que saber todos esses nomes e todas essas datas, beleza? Tem que entender a dinâmica geral. Então, a primeira coisa muito importante, né? Em 1095, entre 1095 e 1096, o Papa Urbano II vai convocar a primeira cruzada, certo? Ele vai fazer uma reunião de lideranças cristãs e laicas. Então, além dos seus cardeais, nessa reunião a gente tem vários reis de reinos variados da Europa, que estava tudo fragmentado nessa época, e o Papa Urbano II vai falar, olha, a gente precisa partir para Jerusalém. Qual que é o problema? Quer dizer, pessoal, vamos fazer um raciocínio simples, tá certo? Então, a expansão islâmica, como eu disse para vocês, ela não começou no ano 1000, tá certo? Ela, pelo contrário, ela está existindo ali desde o século VII ou VIII, que ela vai dominar um pedação. Se ela existe desde tanto tempo assim, eu pergunto para vocês, por que é que de repente virou um problema o fato de Jerusalém, que é a Terra Santa para 3 religiões diferentes, para o judaísmo, para o cristianismo e também para o islamismo, ela é considerada uma cidade sagrada, tá certo? Mas por que que o fato de Jerusalém estar em território muçulmano se torna um problema por volta de 1090? Quer dizer, o que acontece? Porque se os caras estão lá desde 700 e pouco, o que aconteceu, né? Que esses 300 anos isso não foi o problema, de repente o papado resolveu convocar uma guerra para retomar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. Bom, o que acontece é o seguinte, é uma coisa interna dessa região que a gente está chamando de Império Muçulmano, tá certo? Essa coisa interna é a seguinte, quando vocês lembram lá que a gente falou do Maomé,
falou da expansão e depois falamos das dinastias que vieram depois dele, né? Os Omíadas e tal, são a primeira dinastia, depois vão vir os Abássidas, enfim, não importa. O que importa é que os Omíadas e os Abássidas, ou seja, as primeiras dinastias desses 300 anos aí que a gente está falando, não é, após o começo da expansão islâmica, eles não tinham o menor problema que tivesse judeu e cristão no território deles. Não tinha problema. Você podia ser judeu, você podia ser cristão, desde que você pagasse uma taxa. Tá certo? Pois não, Ana Beatriz, diga. Prof, você lembrou de falar sobre a expansão islâmica? Porque naquele dia, seu computador, aconteceu alguma coisa, não deu tempo de falar. Ah, a gente não falou nada da expansão islâmica? Não, eu não lembro. Bom, mas também o que, assim, vocês não precisam, na verdade a gente fala de forma muito esquemática disso, viu? A gente não se estende sobre isso. Eu acho que, na verdade, era muito falar sobre a expansão islâmica, porque o vestibular ele não cobra que você saiba detalhes, ou quem expandiu, quanto expandiu, nada disso. A única coisa que ele cobra é que você entenda exatamente isso que está mostrado aqui nesse mapa, que vai dominar primeiro a Península Arábica, depois vai pegar todo esse pedaço aqui, o norte da África, chega na Península Ibérica, tá certo? Então, a gente nem teria uma aula sobre expansão islâmica mesmo de fato, tá? A gente teria só que vocês tenham essa noção, tá certo? Eu vou continuar a explicação aqui, daí qualquer coisa, se precisar, se vocês acharem que ficou um buraco muito grande, a gente volta lá nos slides de expansão islâmica e dá uma olhada, tá bom? Ok, prof. Tá, obrigado por me avisar, viu, Ana? Deixa eu... mas, enfim, então, se vocês entendem essa organização geográfica aqui, cara, vocês entendem que precisa saber sobre a expansão islâmica, né? Então, mais ou menos por volta do ano 750 depois de Cristo, a gente tem os muçulmanos dominando uma região muito vasta, e a partir daí eles vão começar a ser repelidos na Europa, vão ser impedidos de passar ali daquele limite que a gente estava vendo, mas a Península Ibérica vira um campo de guerra entre cristãos e muçulmanos. Depois a gente vai ter um assentamento disso, e aí a gente vai começar a ter esse processo do qual a gente está falando agora, tá? Então, quando os islâmicos estavam dominando essas regiões, eles não ligavam que você fosse judeu ou cristão. Paga um imposto por não ter a religião de Maomé, e de resto você fica numa boa. Você não vai ser perseguido, preso ou morto porque você tem outra religião. Outra coisa, os cristãos desde sempre peregrinam para Jerusalém, porque Jerusalém tem uma série de lugares que são sagrados para o cristianismo, certo? Então a peregrinação para Jerusalém não é uma novidade, ela existe desde o começo do cristianismo, né? Os muçulmanos achavam isso ruim? Não, caras, eles achavam ótimo, porque business, tá certo? Porque negócios. Então, as peregrinações cristãs, elas levavam muita grana, porque toda peregrinação leva grana para o lugar que está recebendo, tá certo, gente? Porque o peregrino vem de longe, ele precisa se hospedar, ele precisa comer, ele eventualmente vai consumir coisas que tem ali na cidade, né? Então, sempre vai ser uma coisa que gera muita movimentação na economia local. Então, os muçulmanos achavam bom que os cristãos gostavam de ir para Jerusalém, tá certo? O que vai acontecer? Vai acontecer que a gente tem uma vertente específica do islamismo, que são os turcos seljúcidas, eles estão aqui, o nominho deles é esquisito, vocês costumam estranhar muito. Opa! Os turcos seljúcidas vão dominar, então a gente estava na dinastia Abássida, dentro do islamismo, a gente vai ter os turcos seljúcidas invadindo e dominando uma série de cidades, e entre elas ali, as que são importantes para você conseguir chegar em Jerusalém. Então, o acesso à Terra Santa passa a ser vedado aos cristãos por causa dessa invasão. A gente nem sequer sabe se os turcos seljúcidas, eles pretendiam, de fato, impedir os cristãos de chegarem lá. Tipo, eles iam fechar a cidade de Jerusalém? A gente não sabe. O que a gente sabe é que nessa desorganização da invasão e da guerra interna aí ao Império Muçulmano, o acesso à Terra Santa fica impedido. E aí os cristãos, então, resolvem dar aquela encrespada em relação a essa questão, tá certo? Além disso, a gente vai ter uma questão muito prática, de novo, não é? Então, o Império Bizantino, sobre o qual a gente estava falando, né? Vamos voltar para cá. De novo, no mapinha esquemático aqui, vejam, o Império Bizantino está bem aqui, certo? Os turcos seljúcidas começam a vir aqui, vão vir pegar a região de Jerusalém e tal, e uma série de outras cidades que eles vão dominar aqui na região da Anatólia, eles vão chegar até bem o que é o território hoje da Turquia, um pedaço dele, não é? Quando isso acontece, caras, vejam bem, o Império Bizantino fica estressado, tá certo? Porque se os turcos seljúcidas estão detonando para a própria liderança centralizada do Império Muçulmano e do Império Islâmico, que era organizado e muito centralizado, ia ficar feio para o Império Bizantino também. Então, eles entram em guerra por essas regiões onde os turcos seljúcidas estão avançando. Eles perdem uma batalha específica, que está aqui o nome só por preciosismo meu, vocês jamais vão ser perguntados sobre isso. E quando o Império Bizantino perde,
essa batalha, o Império Bizantino fala, cara, fudeu, a gente vai virar todo mundo muçulmano. E aí ele vai, então, solicitar ajuda aos reinos cristãos da Igreja Católica da Europa, tá certo? Então, o Império Bizantino, em 1077, perde essa batalha e decide que vai ser difícil encarar essa expansão dos turcos seljúcidas sem o apoio dos reinos cristãos. Então, o Império Bizantino manda um SOS para os reinos cristãos. E aí começa, então, essa organização, essa articulação dentro do cristianismo apostólico romano, não é? Para intervir nessa região, por medo do avanço muçulmano na Europa, e, enfim, por essa questão, não é? Por essas relações políticas todas. Então, a gente vai ter uma série de lideranças populares cristãs que não são da hierarquia da igreja, como esse cara que chamava Pedro Eremita, que era uma dessas lideranças messiânicas, né? Um cara que todo mundo acreditava que era santo e tal, e que vai ser um cara que vai convocar o povo mesmo, vai ter uma força muito grande, ele é muito carismático, então ele fica na rua pregando, falando que a libertação da Terra Santa é uma necessidade cristã, e papapá e tal. E aí a gente vai ter a primeira cruzada, que vai então em direção à região do Levante, como a gente chama aqui a região de Jerusalém, tá certo? Esse mapa aqui, ele tá apenas para vocês verem o grau de deslocamento que a gente vai ter das pessoas para essa primeira cruzada, não é? Então, cada uma desses coloridinhos aqui é uma rota de um exército cristão que está se dirigindo ali para a região de Jerusalém. Vejam que rolê para você fazer a cavalo, não é? A gente vai ter também gente fazendo rota por barco, claro, né? Mas principalmente a cavalo, a pé, não é? Vai sair uma grande quantidade de gente, de pessoas do povo mesmo, em volta do Pedro Eremita, e eles vão então convergir ali para Jerusalém. A coisa mais incrível sobre essa cruzada é que, embora ela tenha sido uma coisa meio improvisada, ela dá certo, eles conseguem conquistar aqui essa região, então vão reconquistar Jerusalém, né? Por isso que ela é famosa, tá certo? Então, acho interessante que vocês saibam que ela tem esse resultado. Aqui, eu coloquei nesse slide, eu coloquei nesse slide aqui para vocês, o que eles conseguem. Então, vocês estão vendo aqui que tem um mapinha, não é? Esses aqui são os estados latinos que se estabelecem ali na região do Levante por causa da primeira cruzada. O que são estados latinos? São estados de pequenos reinos ou principados ou condados, enfim, essas terras que têm um título de nobreza associado a elas, que vão ter um senhor da guerra, que é o mais importante ali, e os seus vassalos que têm terras menores ali dentro, tá certo? E essas regiões, então, vão ficar conhecidas como estados latinos do Levante, tá certo? Levante é o nome que a gente dá para essa região aqui, e estados latinos porque eles estão vindo ali da Europa do Ocidente, que é herdeira de Roma de alguma maneira, tá certo, gente? Então, os estados latinos, eu marquei eles aqui com essa cruzinha amarela que vocês estão vendo aqui, né? O Reino de Jerusalém, o Condado de Trípoli, Antioquia e Edessa, tá certo? A gente vai ver que não vai ser nem... Vejam como o califado está aqui perto, né? Então, a gente tem um califado bem aqui perto, os seljúcidas estão aqui do lado, né? Então, é uma coisa complicada, tá certo? É um momento de bastante instabilidade, né? Tudo bem? Então, esses estados vão durar bastante tempo? Não, porque vocês podem observar que o califado fatimida, que é de origem egípcia, tá certo? Então, são islâmicos ali, mas da região do Egito, e os seljúcidas, que são aqui da região da Turquia, estão pressionando. Vocês acham que eles ficaram felizes de perder uma cidade como Jerusalém? É claro que não, tá certo? Então, a gente vai ter uma derrocada aí, a Jerusalém deixa de ser cristã, e aí, por causa disso, eles vão propor uma segunda cruzada, tá certo? Um dos objetivos, não é? Aliás, Jerusalém não vai deixar de ser cristã nesse momento, tá? O que eles vão perder nesse primeiro momento? Esse território aqui, ó. Estão vendo? O condado de Edessa, tá certo? Então, eles perdem esse território, e aí isso é o suficiente para que a igreja e os reinos cristãos, então, falem, está na hora de uma segunda cruzada. Porque como assim a gente perdeu? Vejam que não é um território pequeno, é um território grande. Então, vamos lá reconquistar Edessa, certo? Essa cruzada, ela nunca caiu em nenhum vestibular que eu saiba, só para vocês não perderem o pé. Aí a terceira cruzada, sim, ela é famosa, ela é chamada de Cruzada dos Reis, tá certo? Então, na segunda cruzada, o que eles fazem? Eles não conseguem reconquistar Edessa,
Uma vantagem que eles têm é que eles usam os exércitos para reconquistar um pedacinho de Portugal que estava na mão dos muçulmanos, então eles conseguem pegar Lisboa de volta e a coisa se mantém, tá certo? Então, perderam os estados latinos, digamos, do Levante, diminuíram muito de tamanho, não é? Aí a gente vai ter o surgimento do Saladino, tá certo, gente? O Saladino, que é aqui, então, islâmico, de origem egípcia, que é um dos generais mais famosos da história, tá certo? Cara brilhante, né, do ponto de vista da estratégia, e ele sim vai conseguir conquistar Jerusalém de volta. Então, o reino que era simbolicamente mais importante era o reino aqui de Jerusalém. Isso aqui, vejam como vai rodar e vai perder para o Saladino. O Saladino toma Jerusalém de volta. Daí o Gregório VIII, que é o Papa, chama uma terceira cruzada. E aí, nessa terceira cruzada, a gente vai ter 3 reis europeus cristãos importantes participando, por isso que a gente chama de Cruzada de Reis, tá certo? O Frederico Barba Ruiva, o Ricardo Coração de Leão e o Filipe II da França, não é? Ricardo Coração de Leão, que é inglês, tá certo? Frederico Barba Ruiva, que é germânico, não é? O Frederico Barba Ruiva, coitado, se afoga no caminho para as cruzadas e nem chega a lutar, né? Então ele morre, digamos assim, de forma precoce e nem faz parte da batalha. O Felipe II da França tem uma participação bem irrelevante, mas o Ricardo Coração de Leão é também um grande líder militar, e ele e o Saladino, né, os enfrentamentos entre eles, então, vão ficar famosos pra caramba, certo? Eles conseguem tirar Jerusalém dos muçulmanos? Não. Eles conseguem uma negociação, tá certo? É o máximo que eles conseguem. Então, o que eles vão conseguir? Eles vão conseguir convencer os muçulmanos de que os cristãos podem peregrinar livremente por essa região e vão consolidar, então, o que sobrou dos estados latinos vão ficar consolidados ali naquela região. Agora, Jerusalém vai permanecer muçulmana, tá certo? Ela permanece sob domínio muçulmano. Esqueci de falar uma coisa bem importante. Quando os nossos amigos cruzados da primeira cruzada chegam em Jerusalém, é um dos maiores massacres da história até então, tá certo? Eles matam muita gente. Inclusive tem um massacre famoso que é dentro da mesquita, porque os muçulmanos constroem, né? Depois que eles tomam Jerusalém, eles constroem mesquitas importantes ali e tal. Tem uma especificamente onde as pessoas estão se refugiando durante a invasão e é um massacre horroroso, né? Então, não temos que entender que estamos falando de uma dinâmica militar mesmo, não é? Bem de conquista e de invasão, tá certo, gente? Então, é pesado o negócio. Quando a gente fala, então, da Terceira Cruzada, ela é mais famosa por causa dos seus participantes, porque depois vai ter um monte de história medieval sobre essa cruzada, sobre esses reis, etc., mas, do ponto de vista prático, ela não conseguiu reconquistar Jerusalém. E a gente tem a Quarta Cruzada, que ela só é famosa porque ela é completamente bizarra, tá certo? Então, é uma cruzada exótica. Por algum motivo, quando os vestibulares no Brasil resolvem cobrar as cruzadas, ou eles cobram a primeira, ou eles cobram a terceira, ou eles cobram a Quarta Cruzada. As outras, muito raro mesmo. Tá? Então, a Quarta Cruzada, eu só vou contar para vocês entenderem como a lógica desaparece, a lógica inicial, ela se modifica conforme esses processos vão acontecendo. Então, vejam, a Quarta Cruzada durou mais ou menos 2 anos. Qual que é o esquema dos acontecimentos? O Inocêncio III convoca uma cruzada. Qual é o motivo da convocação? O mais básico possível. A gente precisa retomar a Terra Santa, tá certo? Ué, professora, mas não estava podendo peregrinar para lá? Sim, mas eles querem o controle da cidade, né? Então, precisamos retomar a Terra Santa. Quando o Papa Inocente faz a convocação, os senhores, os reis que estão ali presentes, né, os suzeranos que estão lá presentes, eles são o suficientes para que a igreja conte com a ideia de que mais de 35 mil soldados, homens, iam se juntar a essa expedição para tomar Jerusalém, tá certo? Então, contando ali, né, com a participação, com a adesão que ele teve nessa primeira convocatória, eles contam com 35 mil pessoas. Eles decidem tentar ir de barco, tá certo? E aí eles vão contratar a cidade que tem expertise em fazer barco nessa altura do campeonato. E ali, né, dentro do reino cristão, ninguém consegue se comparar a Veneza, tá certo? Então eles vão virar para Veneza e falar, ó, é o seguinte, a gente precisa de barco para levar 35 mil pessoas para Jerusalém. Os venezianos, que adoram um bom negócio, tá certo, gente? São um povo mercantil, né, e um povo navegador, adoram essa ideia e vão se botar para fazer barco, tá certo? E vão construir a maior frota naval, então, que a Europa conheceu desde o período do Império Romano, tá certo? Bom, uma vez que isso aconteça, então a gente estima que sejam por volta de 500 navios de guerra grandes, tá certo? Tá pronto,
tá tudo pronto para a cruzada acontecer. Na hora do vamos ver, na hora dos suzeranos mandarem mesmo seus vassalos ou irem eles comandar o exército para ir para Jerusalém, a gente tem 11 mil pessoas aparecendo e não 35 mil, né? É meio flop, tá certo? Dá uma flopada aí a quarta cruzada, né? E aí, com essa flopada de leve que acontece, a gente tinha um problema muito básico, não é? Que é o fato de que os venezianos investiram uma grana preta para construir esses navios. Tem que entender que navio nessa época que nem construir um foguete para ir para Marte hoje em dia, tá certo? Por quê? Porque é uma coisa de altíssima tecnologia que exige uma expertise muito complexa, um know-how, operários que sabem o que fazer na hora que estão fazendo, artesãos variados, engenheiros variados. Então é muito complicado fazer um navio. Fazer 500 navios é um negócio foda, tá certo? Bom, com essa flopada que a gente tem aí, então, o que Veneza faz? Os venezianos são comerciantes, são pessoas práticas, tá certo, gente? O que eles vão fazer? Eles vão falar, bom, já que vocês não vão conseguir pagar os nossos 500 navios, a gente tem uma proposta. Vocês são guerreiros, não são? Vocês não são militares? Vocês não são aí os caras que chegam invadindo, lá, com a espada, cavalo, etc. Nós estamos com um problema. A gente tem uma cidade aqui que era parte aqui da cidade, da área de influência da cidade de Veneza, porque Veneza, como era uma cidade grande e rica, ela dominava várias outras cidades em volta, né? Então, quando a gente chama de Veneza, a gente não está falando só da cidade especificamente, mas de um entorno que é dominado por ela, né? Então, a Veneza tinha essa cidade que se chamava Zara, e fica ali na Croácia, não é longe, se vocês olharem no mapa depois, né? Deixa eu ver se algum mapa aqui mostra isso. Então, Veneza tá aqui, né, gente? Tipo, aqui nesse sovaquinho aqui da bota, tá certo? E a cidade de Zara ficava mais ou menos aqui, é perto, tá certo? Então, ela estava sob domínio veneziano, e aí os venezianos falaram, eles se rebelaram, eles não querem mais pagar os impostos que eles deveriam pagar pra gente, eles não deixam mais a gente controlar o comércio deles, e a gente está com esse problema aqui, porque era um porto importante para nós e tal, era uma cidade importante para nós. Então, já que vocês são guerreiros e estão devendo dinheiro para a gente, que tal se vocês pagarem isso sob a forma de um serviço? Vocês vão invadir a cidade de Zara e dominar ela para nós. Os cruzados que estão naquela situação, né? Tipo, entendam, né, gente? Não é a mesma coisa que, sei lá, um amigo seu te chama para ir para um rolê e você chega lá, o cara não vai, te deu um bolo, você volta para casa, né? Imagina o trampo que dá para o cara que é lá do Sacro Império Romano Germânico, na puta que pariu do norte, chegar em Veneza para poder ir para Jerusalém, tá certo? São meses que o cara está se deslocando, uma grana preta que o cara investiu. Então, os caras vão topar, eles falam, beleza, a gente toma Zara, vocês liberam as frotas de navio e aí sim a gente parte para Jerusalém. Muito bem. Quando Veneza faz esse acordo, então os cruzados vão lá, arrebentam Zara e tomam Zara, tá certo? Só que o problema é o seguinte, Zara é uma cidade cristã e o Papa Inocêncio fica passado com o fato de que os seus cruzados invadem uma cidade cristã. E fala, mano, como assim vocês fizeram isso, cara? Estão doidos? Como vocês me invadem uma cidade cristã? E aí, então, ele excomunga todo mundo. Vai excomungar todos os cruzados que estavam indo para libertar Jerusalém e vai excomungar a cidade de Veneza inteira. Então, não estou brincando, tá? Fica todo mundo excomungado, tá certo? A cidade de Veneza não, né? Mas, enfim, vai excomungar os governantes, enfim, as pessoas são responsáveis por isso. Muito bem. Com a excomunhão, não é, dos venezianos e dos cruzados que tomaram Zara, a coisa fica meio complicada, tá certo? E aí, o que você tem, cara? Vocês conseguem imaginar o que é isso? Uma massa de 11 mil soldados, nessa época, com navios, que foram excomungados e que agora eles não têm o apoio da igreja para ir para Jerusalém. Como é que fica isso? Quem que é um cara que tem senso de oportunidade? Tem esse cara chamado Aleixo Ângelo, nome estranho, Aleixo III Ângelo, que é o imperador do Império Bizantino, tá certo? Esse cara, ele fala, olha só que coisa engraçada, eu estou aqui querendo tomar o poder aqui no Império Bizantino, vulgo golpe, tá certo? Eu quero aqui tomar o poder no Império Bizantino, e por acaso tem um exército gigantesco, ocioso, cheio de navios, bem aqui pertinho, chega rapidinho de barco, tá certo? Olha que coincidência. Então ele fala, beleza, vou contratar os caras. Ele contrata, então, essa galera e fala, vem aqui, me ajuda a tomar o poder, né? E eu tomando o poder, eu pago para vocês o que vocês estão precisando, tá certo? Ele faz isso, né? Então eles vão para lá, eles fazem, né? Eles ficam no entorno da cidade, dando apoio para a causa do cara, eles nem precisam chegar a invadir, tá certo? Porque, bom, imagine que um exército de 11 mil soldados em navios, não é uma coisa exatamente que o seu opositor vai achar uma coisa legal, né? Então, o cara olha e fala, mano, deu, né? 11 mil soldados, navio de guerra, tá foda. Então, o Aleixo III consegue tomar o trono, né? E aí ele toma o trono, e aí ele começa a tentar reorganizar
o Império Bizantino para conseguir pagar os cruzados. Os cruzados estão felizes nessa altura, pessoal? Olha quanta coisa deu errada desde que os caras chegaram em Veneza, né? Eles já tiveram que invadir uma cidade cristã, foram excomungados, colaram no Império Bizantino e agora estão tendo que esperar para receber o pagamento. Beleza. Mas eles esperam. Aí o que acontece? O Aleixo III Ângelo toma um golpe e entra outro imperador. O cara consegue manobrar ele ali, assassina ele e o outro cara sobra ao poder. Quando acontece isso, o cara vira para esse exército e fala: filho, não fui eu que contratei vocês estavam com outro mano, não vou pagar. Um grande beijo. Isso é uma coisa que você deve fazer quando vocês têm um exército de 11 mil pessoas em barcos de guerra no entorno da sua cidade? Resposta: não, você não faz isso, tá certo? Porque o que acontece é que os cruzados que estão vindo ali de Veneza simplesmente vão arrebentar a cidade de Constantinopla, vão saquear ela até não poder mais, tá certo? Mas, pessoal, eles não eram cristãos, o Império Bizantino também não era cristão, a ideia não era ir contra os muçulmanos, mas muitas coisas mudaram no processo, tá certo? Então, essa cruzada, ela é famosa, tem gente que vai chamar ela de cruzada dos comerciantes, justamente porque a gente vai ter uma boa parte dela sendo tocada aí por essa classe mercantil de Veneza, que vai acabar saqueando Constantinopla. Constantinopla era uma cidade hiper rica, tá certo, gente? Porque ela fica no entrecruzamento ali das rotas orientais com o Ocidente, e ela é muito antiga, não é? Então, era muito rica. Os caras fazem a miséria com que eles saqueiam ali, tá certo? Ficam muito ricos, não é? É um negócio bizarro. E aí você pensa, nossa, os cristãos de Veneza devem ter uma puta vergonha disso, né? Puta, que bad. Imagina, o cara ia fazer a cruzada para libertar a Terra Santa e tal, daí ele, mano, cola numa capital cristã. Primeiro arrebenta uma cidade cristã no processo, depois cola uma capital cristã e acaba com ela. Eles devem ficar na bad com isso. Então, tanto eles não ficam na bad, essa aqui, que vocês estão vendo na imagem, é a Basílica de São Marcos, que é a igreja mais importante de Veneza, não é? É uma igreja lindíssima, como vocês estão observando aqui. Eu queria chamar a atenção de vocês para esses cavalinhos que estão aqui, tá certo? Esses cavalos que ficam aqui na fachada de São Marcos, hoje em dia eles não são mais os cavalos, não são os cavalos originais, né? Que os originais ficam protegidos dentro da igreja por causa da chuva, do vento e tudo. Mas são cópias perfeitas, né? Esses cavalinhos que estão aqui, os originais estão ali dentro ainda, então, sabem de onde eles foram tirados? De Constantinopla, certo? Eles são cavalos, são esculturas belíssimas, e foram arrancados de Constantinopla nessa quarta cruzada, e até hoje eles estão lá pendurados na Basílica de São Marcos. Então, vergonha não é o caso que os venezianos vão sentir, tá certo? Eles vão levar um monte de coisa para lá, vai virar monumento deles, fazer parte da maneira como eles entendem, então, a própria cidade, tá certo? Isso tudo para vocês entenderem que as lógicas que permeiam as cruzadas são diferentes. Então, a primeira é o que a gente costuma imaginar, uma expedição de motivação majoritariamente religiosa, não é? Essa quarta cruzada, vocês veem que ela dá uma bela de uma desviada, tá certo? A FUVEST, principalmente, tem gostado de cobrar nos últimos anos, não é? Já caiu na Unicamp também, porque esse livro aqui foi escrito na década de 80, de um pesquisador que ele foi atrás de documentos dos muçulmanos falando sobre como eram os cruzados, né? Porque a gente está acostumado a ouvir falar dos infiéis, a gente tem uma visão que é presa na visão baseada no que os cristãos dizem sobre esse processo. E aí esse cara escreveu esse livro, que ficou muito famoso, para quem se interessa, é um livro muito legal de ler, chama As Cruzadas Vistas pelos Árabes, não é? Como é que eles enxergavam esse processo. Eu trouxe um trechinho aqui para vocês verem a descrição, não é? Então isso aqui é um documento de época árabe, falando de como é que é a chegada dos cruzados, não é? Foi numa sexta-feira que os Frange, vejam que Frange deriva de Franco, não é? Porque boa parte das cruzadas tinha uma participação forte do reino franco, tá certo, gente? Se apossaram da cidade santa após um sítio de 40 dias. Então, 40 dias cercando Jerusalém, cortando água, comida, tudo que eles puderem, depois invadir. Os exilados ainda tremem cada vez que falam nisso. Seu olhar se esfria como se eles estivessem diante dos olhos daqueles guerreiros louros, protegidos de armaduras, que se espalham pelas ruas o sabre cortante, desembaiando, degolando homens, mulheres e crianças, pilhando as casas, saqueando as mesquitas. 2 dias depois de cessada a chacina, não havia mais um só muçulmano do lado de dentro das cidades. Alguns aproveitaram-se da confusão para fugir pelas portas que os invasores haviam arrombado. Outros jaziam em poças de sangue. Os últimos sobreviventes foram forçados a cobrir a priori das tarefas, transportar os cadáveres dos seus, amontoando sem sepulturas nos terrenos baldios para depois queimá-los. Bem tranquilo, só que não, tá certo? Guerra medieval é isso aí, tá? Então, a gente tem uma imagem, não é, dos exércitos muçulmanos como mega sanguinários, mas ninguém era flor que se cheire, tá certo, gente? Exército, nesse tipo de guerra, é exército e é baixo astral, tá certo? Morre mulher, morre criança, morre velho, rola estupro, rola roubo, é isso aí que é guerra,
tá? Então, só para vocês saberem que pode aparecer alguma documentação desse tipo que mostra a visão que os árabes têm disso, então, tá certo? Bom, não posso, não é, deixar de citar para vocês que existem sim modificações, as modificações religiosas são as mais importantes, tá? Ao contrário das explicações que vocês costumam ter mais na cabeça, do tipo, o pessoal vai para lá porque tem expansão populacional, está faltando terra, então precisa ir na direção de Jerusalém. O cara que está indo lá na direção de Jerusalém, é lógico que ele não acha nada mal se ele conseguir um condado para ele nas novas terras que estão sendo conquistadas, tá certo? É lógico que é uma boa ideia, mas o que eu queria que vocês tivessem em mente é o seguinte: a motivação principal do indivíduo que está indo, ela é religiosa, porque eles estão imersos num mundo muito religioso. Então, o cara vai porque ele está imbuído da ideia de que aquilo é muito importante para que o mundo, como ele gosta que exista, continue existindo, tá certo? É para defender valores que são muito importantes, né? Então, a motivação religiosa? Pois não, Breno, diga. Professora, eu tô lembrado de... Não teve uma cruzada que foram crianças que o Papa... Tipo, que aí no fim foram as crianças lutar lá contra os muçulmanos e no fim os caras, tipo, meio que deram risada da cara do Sim, exército. Não teve alguma coisa assim? Tem a Cruzada das Crianças. Essa é a mais flopada da história, né? Ela é bizarrona mesmo. Eu nem falei dela porque, na verdade, hoje a gente sabe que o que vai acontecer é uma cruzada que ela tem muito mais participação popular. Eu falei lá no começo que todas as cruzadas vão ter isso, né? Então, tinha lá o Pedro Eremita, que era uma liderança messiânica popular, que ficava falando: sejam salvos, vão para as cruzadas e tal. O que acontece nessa Cruzada das Crianças é que ela é uma cruzada em que a participação dos exércitos, dos senhores da guerra, dos príncipes, marqueses, duques, condes, etc., ela é menos forte e a participação popular é mais forte. Daí você vai ter uma grande quantidade, não é, de populares que vai marchar, digamos assim, entre aspas, em direção à Guerra Santa, e aí vai ter muita criança e muito adolescente. Na Idade Média eles não trabalham com a noção de adolescente, né? Então, todo mundo que não é adulto é visto como criança. E aí, é lógico, vocês acham, eles são pessoas, são camponeses ou pessoas pobres de cidade que estão indo para uma guerra. Eles não têm armadura, eles não têm armas, eles não têm nada, tá certo? Então, não é especificamente que o Papa vira e fala: olha, eu quero criancinhas para lutar lá contra os infiéis, não é isso, mas é porque ela parte mais desse braço da movimentação do que uma expedição militar organizada por esses líderes da guerra. Tinha também, mas era menos, né? Então, essa acho que é uma das piores histórias, tá certo? Beleza, Breno? Te esclareci? Sim, professor, obrigado. Imagina. Então, ela é muito exótica, mas eu nunca vi cair no vestibular essa cruzada, tá? É mais uma curiosidade que a gente gosta de contar para vocês. Então, as motivações, então, são religiosas, são políticas também, porque pensa, se você está tendo, vamos supor, não é, que você é ali um duque e você vai deixar o seu ducado para o seu filho mais velho, certo? Só que vamos supor que aconteceu uma coisa dessa que acontece muito na história das famílias nobres. O seu filho mais velho é um cara que gosta de ficar lendo na biblioteca. Ele odeia a guerra, ele odeia administrar terras, ele odeia todas essas coisas. O seu segundo filho é perfeito para ocupar a posição de duque. E ele é bravo, tá certo? E o outro é mais passivo, mas ele não tem um perfil também de deixar correr solto. Você, duque, você já enxerga que talvez vai dar merda, porque você percebe que talvez os seus filhos vão brigar pela sucessão, né? Um jeito muito bom de resolver esse problema é manda o esquentadinho para fazer cruzada, tá certo? Ué, você não é o guerreirão? Você é o segundo filho? Tá certo? Você não vai conseguir o ducado, mas vai lá fazer cruzada. Quem sabe você não conquista um ducado seu, tá certo? Então, ele resolve esses problemas políticos, dinásticos, de formas variadas, porque é uma expedição militar onde você consegue conquistar um título de nobreza se ela for bem sucedida, tá certo? E também a gente vai ter a motivação comercial, que acontece o seguinte: todo lugar para onde vão passar essas expedições militares, a gente vai ter um estabelecimento de entrepostos de comércio, tá certo, gente? Por quê? Porque vai passar um monte de gente pelo mesmo lugar, então você vai ter essas pessoas, elas acabam precisam de estrada, precisam de melhorias, elas pagam taxas, cada vez que você passa por uma ponte na Idade Média que você usa, qualquer estrutura assim, você vai pagar taxa para quem é do território. Então existem interesses aí também, econômicos, é claro, não é? E aí, esses terceiros, quartos, quintos, sétimos filhos de nobres, às vezes, que não tinha nenhuma esperança de conseguir conquistar uma terra ali nesse território da Europa, que já está mais estabelecido, vem
nesse evento das cruzadas a possibilidade de repente conquistar esse espaço. Então isso também está colocado, tá certo? Além disso, não é para o catolicismo, além da conquista simbólica de Jerusalém, interessa quanto menos espaço muçulmano a gente tiver, melhor, tá certo? Porque é uma briga mesmo, são duas religiões hegemônicas, não é? Para o cristianismo, o ideal é que seja todo mundo cristão, para o islamismo, o ideal é que seja todo mundo muçulmano. Então, é lógico que tem esse interesse, essa questão aí também de hegemonia política da igreja, tá certo? E dos reinos que estão atrelados à igreja, né? Então, como efeitos gerais, a gente considera que a gente tem a ampliação de mercados e rotas comerciais, a gente tem a ideia de um inimigo que unifica, esses reinos aqui, eles não têm nada a ver entre si, os reinos cristãos, então, desse pedaço que a gente chama de Europa hoje, não é? Eles não têm nada a ver entre si, mas a gente consegue estabelecer uma ligação entre eles, digamos assim, através da criação dessa categoria, o infiel, o muçulmano, que é o infiel que precisa ser combatido, ele unifica todos esses reinos contra ele. Vocês sabem, não é, que o inimigo comum é um recurso político poderoso, tá certo? Quando você consegue pintar alguém ou alguma coisa como inimigo comum, você consegue um grau de união entre humaninhos, que é muito difícil você conseguir de outra maneira, não é? E é lógico, a realeza sai fortalecida desse processo, não é? Porque a realeza, pensando que o rei é um senhor, né, um suzerano que ganhou muita guerra, que tem um controle de um território maior, tá certo? É claro que ele tem, por isso ele vai ter mais vassalos também. É claro que esse cara sai fortalecido desse processo, porque ele vai participar dessa expedição, ele vai ter mais terra, consegue mais, nessa expansão ele consegue distribuir para mais vassalos, não é? Então isso tudo vai ampliando a importância que esse cara tem. O cara que é o senhor feudal mais de boa, que fica lá na terra dele sem necessariamente incorporar isso, ele pode ser vizinho desse rei, mas ele perde força em comparação com esse rei que expandiu os domínios dele tanto assim. Tá certo? Então, esses são os efeitos gerais das cruzadas que vocês precisam conhecer. E aí, falando aqui da ampliação de mercados e rotas comerciais, por causa dessa circulação mesmo de grandes contingentes de pessoas, não é? E das necessidades, por exemplo, vocês imaginam o salto que a indústria naval de Veneza dá quando, de repente, eles têm que fazer 500 navios de guerra, não é? Tudo isso tem consequências econômicas também, tá certo? As consequências econômicas são importantes, tá? Eu espero que não tenha ficado muito confuso, são processos difíceis de entender mesmo, espero que vocês consigam guardar, então, qual que é a lógica que vai mover, não é, a formatação das cruzadas, tá certo? Daí a gente passa, então, para a gente entender esse momento da Baixa Idade Média, que é esse momento de grande aumento demográfico, não é? Que a gente, depois desse grande aumento demográfico, depois desse processo de modificações que as cruzadas vão trazer para o território europeu, tá certo? Essas regiões, não é, por onde passavam os fluxos, as rotas das cruzadas, por onde se estabelecem também, eu falei para vocês que a gente tem lideranças populares messiânicas, não é? E às vezes elas desencanam de ir até Jerusalém, elas param num lugar específico e ali se estabelece uma região de culto de um santo específico, por exemplo, e aí isso vira um lugar de peregrinação. Então você tem uma abertura de circulação que vai levar a esse momento que a gente chama de Baixa Idade Média, na qual, se vocês tiverem que guardar um fator só da Baixa Idade Média, tem que guardar a retomada da importância das cidades, tá certo, gente? Então, as cidades não deixaram de existir nunca, elas sempre existiram, mas elas vão voltar a ser centrais para os acontecimentos nesse momento, não é? Elas vão ganhar centralidade de fato mesmo só no período que a gente chama de Renascimento, mas aqui ela já ganha importância, tá certo? Então elas deixam de ser um lugar periférico, meio bosta, onde não tinha nada de importante acontecendo, e vão se tornar lugares centrais, não é? Então, características importantes, a retomada dessas rotas comerciais e a criação de novas rotas, não é? O advento das feiras medievais, eu não sei porquê, Dona Fulvestre gosta de perguntar sobre feiras medievais, tá certo? Então, essas regiões aqui, a região de Champagne, na França, de Flandres, de Gênova e Veneza, vão ter grandes feiras. As feiras são um lugar, basicamente o que a gente considera que é uma feira mesmo, só que tentem pensar que é uma época em que você não, o comércio ele é mais restrito, não é? Então, você tem um espaço que fica no entorno de uma cidade, normalmente, que é muito grande, para onde vão convergir pessoas que vendem as coisas mais variadas, madeira, vinho, cerveja, tudo isso, animais, não é? Tipo, ovelhas, cavalos, enfim, tudo isso que vocês puderem imaginar, e aí, nesses lugares, a gente vai ter, então, gente que vem de toda a região para comprar essas coisas, não é? Então, essas feiras, as grandes feiras, elas vão criar rotas que se dirigem a essas regiões, das pessoas que estão produzindo as coisas mais variadas e querem levar para lá, tá certo?
essas regiões vão se tornar, então, expoentes urbanos, digamos assim, ainda na Idade Média, tá certo? Veneza nunca perdeu a sua vocação mercantil, tá certo, gente? Então, Veneza e Gênova são cidades que sempre tiveram essa característica, não é? Além disso, a gente vai ter esse estabelecimento, não é? Disso que a gente chama de vilas e burgos, tá certo? Então, a ideia, basicamente, é muito simples, muito esquemática, não dá uma tendência também do vestibular cobrar isso hoje em dia, mas vou contar para vocês. Imaginem que você tem lá o seu castelo e que você passou a receber uma pequena, não essas grandes feiras aqui, né? Mas que o seu castelo, por acaso, ele ficava ali perto de uma estrada, tá certo? E essa estrada era a rota dos cruzados, então, das pessoas que estavam indo em direção ao Oriente para poder fazer cruzada. Por conta dessa proximidade, vai começar a ter mais gente nova por ali, e as pessoas que habitam, então, o entorno, não é? Elas podem fazer pequenos trabalhos e podem comercializar coisas ali, porque tem gente passando, não é? Tem gente passando por aquelas estradas e tal. Com o tempo, o que vai acontecer? Você vai ter pessoas que elas não vão ficar no trabalho, só no trabalho do campo, que elas vão passar a habitar perto, digamos assim, desses lugares em que você está tendo comércio para fazer pequenos trabalhos. Então, é carregar, descarregar carroça, se tiver porto, é carregar e descarregar navio, tá certo? Eventualmente, vender comida, por exemplo, para essas pessoas que estão passando, não é? Vender roupa, ou coisas que são necessárias para cavalos, por exemplo, ferramentas, não é? Armas, essas coisas todo feudo tinha, vocês lembram disso, não é? Então, todo feudo tem o seu artesão, todo feudo tem o seu moinho de produzir pão, né? Então, se você começa a ter gente circulando meio perto, você começa a ter pessoas que vão trabalhar com essas pessoas que estão circulando e não necessariamente estritamente no campo o dia inteiro. Essas pessoas, elas tentem pensar que o deslocamento é tudo feito a pé, certo, gente? Então, elas não vão ficar morando lá longe, isoladinhas, perto de onde elas têm que trabalhar no campo todo dia. Elas vão começar a morar mais perto desses lugares onde tem essa circulação, né? Para facilitar esses trabalhos. Então, por isso que a gente vai ter a formação de vilas e de burgos, tá certo? Né? Esses burgos, os burgos em geral, são nomes que a gente dá para os que estão dentro de uma estrutura mais murada, né? Mais fechadinha e tal. Dá para entender mais ou menos qual é a lógica? Então, são aldeias, vilas e burgos que vão passar a existir por causa dessa maior circulação de pessoas, tá certo? Lógico que o estatuto do cara que mora na vila ou que mora no burgo, ele ainda está sob proteção de algum senhor feudal, necessariamente, tá certo? Porque é assim que funciona, não é? Nas próprias... Então, ele está sob domínio de um senhor feudal, mas ele não é vinculado à terra, né? Ele não tem que fazer ali o trabalho do campo o dia todo, porque ele faz outros tipos de trabalho, beleza? Então, esse cara, claro que a vida dele vai ser diferente da vida do camponês, servo, do qual a gente estava falando ali, tá certo? Outros dois termos que seria legal que vocês conhecessem, as ligas, não é? As ligas são associações de mercadores, conforme eu vou tendo uma intensificação das rotas mercantis do comércio, eu vou tendo a necessidade de organizar isso, né? E organizar isso significa uma série de coisas, por exemplo, tabelar preço, não necessariamente tabelar, né? Mas estabelecer um mínimo e um máximo, decidir quem que pode fazer comércio onde, não é? Então, quem que vai poder vender madeira, eu tenho, sei lá, 10 cidades produtoras de madeira, quem é que vai vender 10 propriedades produtoras de madeira, quais que vão poder vender em quais lugares, né? Então, a gente vai começar a ter associações de mercadores que vão formar as chamadas ligas, tá certo? Esses mercadores se juntam para tentar organizar como é que vai ser o comércio de linho num determinado lugar, de madeira no outro, de vinho no outro, enfim, das coisas que se comercializam nessa época, tá certo? E aí a gente vai ter nome específico, que é o nome Hansa, tá certo? Que vem de Liga Hanseática, que é uma associação daí de cidades mercantis do norte da Europa, tá certo? A Hansa, ou Liga Hanseática, é muito importante para entender o que acontece na história do norte da Europa depois, né? Então, aqui, nessa imagem, eu consigo mostrar para vocês as áreas comerciais, mais ou menos, que são dominadas, não é, por regiões específicas. Então, aqui em rosinha, vocês estão vendo a região que é dominada por Veneza, vejam que ela pega aqui, não é, todo esse pedaço aqui da costa aqui do Adriático, vai pegar um pedação da Grécia, a parte das ilhas todas, e depois vai chegar aqui nessa região que hoje é a Turquia, enfim, vai dominar os entrepostos de Constantinopla aqui,
Gênova, no entanto, vai estar aqui nesse pedacinho, mas vai ter o domínio aqui da região do Mar Negro, não é? A Liga Catalã está aqui nessa região azul, tá certo? Então, todas essas cidades, elas são sedes, não é? Desses conglomerados, dessas ligas que dominam essas regiões. E aí, a Liga Hanseática, vocês conseguem entender, vendo o tamanho da região, desculpem, o tamanho da região que ela domina, por que ela é importante, tá certo? Ela está ligada, então, ao Mar do Norte, não é? Então, o trânsito aqui por esse litoral é feito pela Liga Hanseática, eles dominam toda esse pedaço laranja aqui que vocês estão vendo, tá certo? E aí, o que se produz em cada região está nesses quadrinhos. É claro que vocês não precisam saber isso, tá certo? Mas eu acho interessante. O que eles estão comercializando, né? Tá em espanhol, mas enfim. Vinho, sal, ferro, armas, couro, trigo, âmbar, peles, tá certo? O que vem lá do norte, né? Madeira, trigo, tá certo? Então, todas essas coisas aqui, a região do Reino Unido aqui sempre, né, nessa produção de lã, tá certo? Muito antiga, né? Então, tudo isso dá para a gente uma dimensão mais ou menos de como é que funcionava, não é, a economia nesse período, tá certo? Então, a Liga Hanseática é essa aqui. Hansa é um nome que a gente dá especificamente para essa liga, mas eventualmente tem gente que usa a palavra Hansa para falar, então, dessas associações de cidades, tá certo? Beleza? Ok. Então, a apostila de vocês, só ver o que aconteceu aqui, um instante. A apostila de vocês pede para a gente explicar isso e também para a gente falar desse fenômeno. Ficou faltando um slide aqui, pessoal, desculpem. Não sei o que aconteceu com a minha apresentação, eu vou dar uma ajeitada nela, depois eu falo para vocês. Mas o que a gente vai ter, então, como consequência? Aqui, tá aqui, não faltou não, ele tá aqui. Dessa retomada comercial, também uma outra coisa que eu acho que é importante que vocês saibam, não é? É essa... se eu tenho comércio e eu tenho produção, por exemplo, não é? Se eu estou tendo produção de couro que eu estou exportando, que eu estou vendendo para vários lugares, eu tenho os artesãos que produzem couro. Couro não é exatamente uma coisa simples de produzir, né? Essas pessoas que vão trabalhar nessas produções, elas vão se organizar nas chamadas corporações de ofício. Atenção, isso aqui cai em todos os vestibulares, todos, tá? Então, as corporações de ofício são organizações de trabalhadores de auxílio mútuo, tá certo? Então, os mercadores, eles se organizam em ligas, ok? Os trabalhadores, artesãos, né, os caras que fazem coisas manuais, eles vão se organizar nas corporações de ofício, beleza? Então, o que é uma sociedade de auxílio mútuo, pessoal? Vamos pensar o seguinte, hoje, se você for muito pobre e falecer, o governo tem a obrigação de te fornecer um enterro digno, minimamente, tá certo? Então, de pegar o seu corpo lá de onde está e fazer um enterro. Você vai ser enterrado, se não tiver ninguém para se responsabilizar, ninguém para pagar papelado, talvez você seja enterrado como indigente, é uma bad, não é? Mas, enfim, existe alguém que cuida disso em alguma medida, tá certo? Durante muito tempo, isso era cada um com seus problemas, tá certo? Então, é uma responsabilidade da família, cuidar que aquela pessoa tenha um bom funeral, por exemplo. Se você ficar doente, também é um problema seu, né? Bom, o que acontece? As corporações de ofício vão ser sociedades que, além de elas lidarem com coisas comerciais, elas também funcionam para que os artesãos que estão ali organizados cuidem um do outro nesse sentido, tá certo? Então, por exemplo, a gente tem ali um colega que é da mesma corporação de ofício que a nossa, porque nós somos, por exemplo, todos mestres pedreiros, então a gente produz construtores, né, que eles chamavam, nós somos pessoas que constroem casas, constroem igrejas, constroem coisas, e aí um dos nossos pega uma doença muito grave e falece, a família fica desamparada e o cara estava muito na merda, a família não tem nem condições de enterrar ele direito, então a gente vai cuidar disso, tá certo? Então nós vamos tomar conta disso porque nós somos da mesma corporação de ofício, tá certo? Por outro lado, a função prática mais evidente eram duas, tá certo? Então a primeira, controlar os preços, então eu sou um mestre construtor, se eu tenho alguém que faz o mesmo trabalho que eu e cobra metade do que eu cobro, essa pessoa me fode, tá certo? Então eu tenho que controlar, que conversar entre os outros caras todos que fazem a mesma coisa que eu para tentar estabelecer um mínimo para a gente não afundar o valor do nosso serviço, não é? Então
Isso é uma das coisas que eles vão fazer, né? Então, as corporações de ofício vão estabelecer isso. E a outra é que, nessa época, como é que você aprende um ofício? Quer dizer, como é que você se torna um mestre pedreiro, um mestre construtor, ou um mestre que faz couro, ou um mestre que esculpe em pedra, ou um mestre que faz vidro, tá certo? Como é que você aprende esse ofício? Você aprende com o mestre. E você aprende como? Você fica enfiado na casa dele, no ateliê dele, aprendendo o dia inteiro com o que ele faz, tá certo? Ele vai te dar umas tarefas menores, né? E você vai fazendo essas tarefas menores até você conseguir dominar a técnica como um todo. Não existia educação como a gente entende ela hoje, né? Então, as pessoas eram todas não alfabetizadas, não existia a estrutura da escola como a gente conhece, e então a pessoa se dedicava full time o dia inteiro a aprender esse ofício, depois a exercer esse ofício, tá certo? As corporações de ofício também estabeleciam, regulamentavam um pouco isso, né? No sentido de que de estabelecer quem que pode ser mestre e tomar aprendizes, por exemplo, né? Então, as corporações de ofício funcionavam para isso. Isso cai em todos os vestibulares a respeito de baixa idade média, vocês precisam conhecer esse conceito, tá? Tem gente que chama isso de guilda, professor, sim, tá bom? Mas o nome que a gente usa mais em português é corporação de ofício, beleza? Além disso, com essa novidade aí das cidades se tornarem importantes novamente, a gente tem agora o assunto mais cobrado recentemente a respeito de baixa idade média, a criação das universidades. Então, caras, se virem para decorar isso aqui, tá certo? A criação das universidades é um fenômeno do final do século XI, começo do século XII. E esse fenômeno é um fenômeno essencial que os vestibulares gostam muito de cobrar, porque faz parte da história das universidades, enfim, então eles acham importante, tá certo? As universidades vão ser criadas nessa época, tá? Tem a ver, então, com uma necessidade de organizar o conhecimento de uma maneira que não seja só isolado nos mosteiros, tá certo? De todo modo, os mosteiros vão deter, não é, a maior parte, ainda vão deter boa parte do conhecimento, não é, das bibliotecas e tudo isso. A criação das universidades está ligada ao catolicismo no primeiro momento, professora? Com certeza. Boa parte das pessoas que frequentavam as universidades eram da hierarquia da igreja, né? Eram monges muito dotados, ou cardeais ou bispos, enfim, pessoas que tinham um interesse mais acadêmico, tá certo? Que se estudava, não é? A gente tinha essas duas estruturas, o trivium e o quadrivium, que são estruturas, então, que estão na organização das universidades medievais. Numa você estuda dialética, gramática e retórica, tá certo? Na outra você vai estudar matemática, né? Então você vai estudar geometria, você vai estudar astronomia, você vai estudar música, né? E então acho que teologia também. Esqueci agora a quarta matéria do quadrívio, não que vocês precisem saber, mas era isso, tá? Ué, professora, mas então não vai ter engenharia, medicina, design de produtos? Não, tá certo? Num primeiro momento, o que você vai ter? Você vai ter essa organização em torno dessas disciplinas. Vocês percebem que a ideia aqui é a ideia de um lugar onde você consegue absorver a autoridade dos antigos, dos antepassados que produziram coisas importantes, não é? É muito diferente da nossa ideia de universidade, em que você vai para a universidade, você pode ir porque você tem um interesse teórico, né? Então você vai fazer filosofia, você vai fazer história, porque você quer aprender coisas que são mais teóricas, mas você pode ir para aprender um ofício mesmo. Então você quer ser dentista, você quer ser engenheiro, você quer ser cozinheiro, você pode ir para uma faculdade para aprender uma coisa desse tipo, não é? No caso das universidades medievais, não, elas têm essa intenção de que você absorva esse conhecimento que vem do passado. Então, na universidade medieval, a autoridade acadêmica, ou seja, o cara que é o dono da cadeira daquela determinada matéria, né? O professor de retórica na universidade é um cara que domina todo mundo que veio antes dele, e o que faz uma coisa ser verdade ou não é se ela está de acordo com as teorias que são mais aceitas ou não, tá certo, gente? Né? A gente é uma lógica que é muito diferente da nossa hoje, porque hoje, se você estiver fazendo uma pesquisa universitária, né, a respeito de um vírus, por exemplo, e a sua descoberta na prática, no laboratório, diz uma coisa que todos os que vieram antes estão falando o contrário, e você tem boas evidências experimentais, toda a comunidade científica tem que parar para escutar o que você está falando, necessariamente, tá certo? Por quê? Porque a nossa universidade, ela tem uma formatação científica, e a ciência se faz a partir de experimento. A gente vai conversar bastante sobre isso na aula de Renascimento, tá certo? Agora, na universidade medieval, não. O que faz o que torna o conhecimento verdadeiro ou não é o quão adequado ele está à autoridade acadêmica. A autoridade acadêmica está relendo
coisas que são produzidas desde lá dos antigos e está muito vinculada também às escrituras, tá certo? Né? A Bíblia, não é? Então tem uma penetração, uma relação aí com a religião que é muito estranha para nós hoje, tá certo? Tá claro, pessoal? Beleza? Continuando, então, do ponto de vista da filosofia medieval, eu estou só citando porque vocês provavelmente têm isso, não é, em outras matérias. A gente tem o Santo Agostinho nos anos 400 e alguma coisa, o cara que criou a patrística, tá certo? E o São Tomás de Aquino, que é o cara que cria a escolástica. O São Tomás de Aquino é desse contexto que eu acabei de citar para vocês das universidades. Ele era um nobre italiano que era para ser o herdeiro do condado do pai, mas que acaba tendo interesse pela vida monástica, se torna monge dominicano, não é? Os dominicanos, que são uma ordem, faz voto de pobreza e tudo. E aí, como ele é muito inteligente, o mosteiro dele lá em Aquino, no sul da Itália, decide que ele precisa ir fazer a universidade. Então, ele é mandado para a Universidade de Paris para estudar teologia. E aí, quando ele chega lá, ele descobre os textos do Aristóteles. O Aristóteles que estava perdido, porque depois que acaba a Antiguidade, o Aristóteles escreveu, então, em 300 a.C., os textos dele se difundem. Com a chegada da Idade Média, a galera não acha ele interessante, então quem preserva ele são os árabes, tá certo, gente? Os árabes traduzem o Aristóteles do grego para o árabe e eles gostam de debater ele, mantém eles nas bibliotecas e tudo isso. Com essa reabertura que a gente vai ter aqui por causa das rotas comerciais e de tudo isso, a gente vai ter esses textos sendo traduzidos do árabe para o latim e eles vão chegar nas universidades medievais. E aí o São Tomás de Aquino vai ler isso, vai tentar conciliar o Aristóteles com o cristianismo, tá certo? Da mesma maneira, o Santo Agostinho, que escreveu lá em 400 depois de Cristo, ele vai tentar conciliar o Platão com o cristianismo, não é? Então, são duas matrizes muito diferentes. Vocês têm isso em filosofia medieval, imagino, não? Sim? Vocês tiveram alguma coisa de filosofia medieval? A gente ainda não chegou nessa parte. Tá. Então, vocês ainda vão ter, caso vocês não tenham, eu vou retomar essas duas questões aqui na aula que a gente for falar sobre reforma protestante, tá certo? A salvação pela fé e a salvação pelas obras são uma divergência desses dois caras em relação à salvação da alma, tá? Por quê? Porque a gente sabe que, sendo cristão, o que acontece? Vai ter um belo dia, você morre e você fica ali esperando. Um belo dia vai ter o juízo final, o Apocalipse, certo? Quando tiver o Apocalipse, o Deus Pai vai escolher aqueles que vão ficar junto com ele e passar a eternidade felizes no Manás, e aqueles que vão afundar e purgar pelo resto da eternidade no fogo do inferno, tá certo? Qual que é a questão? A questão é que o texto bíblico ele não deixa muito explícito como que se dá esse processo da salvação. Quer dizer, essa escolha ela se dá como, tá certo? Tem alguma coisa que o humano pode fazer para garantir a sua salvação? Então, isso é um debate ao longo da história do cristianismo, tá certo, gente? Para o Santo Agostinho, a salvação é uma questão da sua fé. Se você tiver fé no seu interior, você vai assegurar a sua salvação. É a fé que te garante a salvação. Para o São Tomás de Aquino, você tem que mostrar a sua fé através de obras na prática. E são as suas obras que demonstram fé que vão fazer você ser salvo, tá certo? Então, uma diferença básica na maneira de encarar a salvação. A gente volta a esse tema quando falar de reforma protestante, no qual esse tema é muito importante, tá bom? Para a gente finalizar esse tema, pessoal, que na apostila de vocês tá já na aula que fala de crise do século XIV, eles vão colocar a cultura medieval tudo por último, né? Deu uma invertidinha aqui na ordem. Eu queria que vocês conhecessem, então, dois estilos arquitetônicos diferentes, o gótico e o românico, tá certo? Que são estilos de produção, então, artística da Idade Média, tá certo? O primeiro, eu coloquei esse slide aqui, com as diferenças para vocês saberem identificar nas igrejas. O vestibular não cobra isso faz muito tempo, então acho improvável que vocês tenham que lidar com essa questão, mas está aqui no slide para quem tiver interesse, tá? Então, o estilo românico, antes do românico, o que predominava, né? A Idade Média começa em 400 e pouco. Entre 400 e pouco e 1000, o que predomina? Em geral, o estilo bizantino misturado com os estilos dos povos bárbaros, tá certo? Depende da região que a gente está. O vestibular não cobra, então esqueça, tá? Daí, por volta do século XI, a gente vai ter a estruturação do românico e no século XII começa o gótico, tá certo? Eu vou mostrar para vocês algumas imagens, então, para vocês entenderem a diferença entre um e outro, tá? Aqui a gente tem essa igreja que fica lá na Áustria, que mostra para a gente como é que é o estilo românico, certo? O estilo românico é um estilo medieval, quando as cidades ainda não são tão importantes assim, tá?
Então, as cidades ainda não ganharam toda a importância que elas vão ganhar aqui na Baixa Idade Média, tá certo? Então, só de você ter uma igreja que é um edifício muito grande, ela já chama atenção, porque ela está num ambiente rural, tá certo? Um ambiente totalmente cercado, normalmente não tem outros prédios, não tem outras informações arquitetônicas, é só aquele prédio. Também é um período que é mais recuado do ponto de vista da circulação de pessoas, não é? Então, tem menos gente circulando, tem mais risco de invasão, as estradas são perigosas, etc. Então, as estruturas, elas lembram muito mais fortalezas e castelos, né, elas são fechadas, elas têm uma tendência a ser fechadas. Então, vocês observam aqui a igreja, né, que está no entorno, que ainda hoje é de bosques, enfim. Aqui vocês veem que ela é toda de pedra, com pequenas janelinhas, as janelinhas são pequenas. Eu quase não tenho enfeitinho na fachada, né, as janelas são todas bem pequenas. Tem pouco enfeite. Quando eu tenho a entrada da igreja, tem uma única porta. O que é mais fácil de invadir? Uma igreja que tem 3 portas em cada uma das suas faces, ou uma igreja que tem uma única porta? É muito mais fácil invadir as que têm mais portas, concorda? Elas são mais vulneráveis, tá certo? Então, a igreja românica, que está nessa lógica ainda, não é? Uma lógica da preocupação com a guerra, desse mundo mais em geral, vai ter uma única porta, tá certo? A fachada quase não tem ornamentação. Os arcos que a gente vai ter dentro, eles são mais baixos, né? A gente chama de arcos românicos, tá certo? Como vocês estão vendo aqui, né? Isso aqui também é arco românico. Quando a gente tem os interiores, então, eles são bem despojados de ornamentação, com essa luz natural. As esculturas, vez ou outra, a gente tem alguma coisa do tipo, que vocês estão vendo aqui. Quando tem feitinho, é uma coisa, no máximo, assim como vocês estão vendo, tá certo? Então, esses capitéis decorados, mas não é o forte deles a ornamentação. Não são muito preocupados com isso. O gótico, por sua vez, vai mudar completamente essa lógica, tá certo, gente? Então, sair daqui, peraí. Vou mostrar aqui para vocês. Ficou muito pequena essa imagem. Então, o gótico, aqui vocês estão vendo a Catedral de Amiens. A Catedral de Amiens, vocês entendem o que eu quero dizer quando eu falo de ornamentação aqui, certo? Então, isso aqui, vejam a quantidade de enfeites mesmo, ornamento é enfeite, tá certo? Que eu tenho nessa fachada, né? A fachada inteira rendilhada em pedra, um monte de escultura, né? Olha, vejam camadas e camadas de relevos que eu tenho aqui embaixo, tá certo? Bom, o tamanho da criança, né? Então, é um edifício muito, muito, muito alto. Veja o tamanho das pessoas aqui na frente da porta. Eu tenho 3 pórticos, não um só, tá certo? Eu tenho torres que são vazadas. Vejam como eu consigo enxergar o outro lado aqui. Eu não tenho aquela estrutura fechadona, linhas pequenas. Pelo contrário, eu consigo enxergar através das torres, não é? Eu tenho essa estrutura redonda aqui, que se chama rosácea, tá certo? Que é esse arredondado aqui, e normalmente é preenchido de vitrais, a gente já vai ver isso, tá? Aqui, a parte de dentro é marcada pelo arco ogival, que é a invenção tecnológica que permite com que a igreja fique nesse tamanho que vocês estão vendo. Ela tem uma estrutura incrivelmente delicada e fina por dentro, para um bicho desse tamanho, um negócio desse tamanho, imenso, não é? Então, é muito delicado. As colunas, né, elas têm essas nervuras, então, porque o peso da estrutura fica do lado de fora, tá? Então, é uma armação que sustenta o peso. Essas colunas fazem um trabalho minoritário e a gente tem um arco ogival que permite que ela fique muito longa. Então, quando a gente fala de gótico, a palavra central é verticalidade, tá certo? Verticalidade é a palavra mais importante para a gente falar do gótico. O que significa verticalidade? Tudo numa igreja gótica puxa o seu olho para cima, certo? Para verticais, né? Aqui uma rosácea vista de perto, vocês conseguem ver aqui que ela é um entalhe em pedra, tá certo? Só que ela tem espaços aqui, esses espaços em geral vão ser preenchidos com vitrais. Essa aqui é uma rosácea vista de dentro, não é? Os vitrais são então esses conjuntos decorativos feitos de vidro colorido, que são inventados nesse período. Então não existia vitral antes disso, eles são inventados durante o período do gótico medieval e vão fazer parte dessas decorações muito bonitas, né? Porque aí a gente tem essa luz toda que entra na igreja, vocês veem que ela é clara por luz natural, não é? E essa luz é filtrada, então, por esses vidros coloridos, o que torna tudo muito bonito, né? Então, esses vitrais podem ter representações de santos, de anjos, mas eles também podem ser cenas da Bíblia. Vocês estão vendo aqui que tem cada redondinho aqui tem uma personagem diferente. Ou eles podem ser florzinha, folhinha, coisas decorativas mesmo, né?
Aqui, só para vocês verem a Sainte-Chapelle, que é uma capelinha básica de devoção do Luís IX, tá certo? Rei da França, não é? Eles vão fazer um negocinho para ele poder orar em particular, quando ele quiser, né? Com a família e tal. Ele manda fazer a Sainte-Chapelle. A Sainte-Chapelle é inteirinha de vitral, de cima a baixo, aqui, então vocês estão vendo nesse nível, nós pessoas estamos aqui. Aqui, nesse nível, começa vitral e vai até o teto. E o teto aqui também é típico do gótico, esse azul com estrelinhas douradas, né? E o resto é tudo douramento, tá certo, gente? Esse douramento é feito com ouro mesmo, né? Vejam que impecável que é a Sainte-Chapelle, que é muito bonito, né? Eu acho que vale a pena sempre dar uma olhada, tá certo? Aqui, só para não dizer que não mostrei, a Notre-Dame de Paris, que é uma das igrejas góticas mais famosas do mundo, não é? Teve um terrível incêndio. Eu dei um zoom aqui numa das portadas principais dela, só para vocês verem as camadas de decoração que a gente tem aqui, né? De várias esculturinhas, então, estão inseridas nesses arcos ogivais, tá certo? Dá para ter uma noção, mais ou menos, né, do esforço, do trabalho que esses caras têm nessas decorações. Uma catedral gótica, ela é uma fábrica que fica muito produzida. Vocês não acham que os caras conseguem fazer um bagulho desse tamanho aqui? Vejam o tamanho das pessoas, não é? É rápido, tá certo, gente? Sem condições, né? Então, ficam gerações construindo isso. É um esforço enorme de gerações construir isso. Depois, elas vão drenar especialistas de todos os lugares, né? Então, vamos supor que você seja um mestre vidreiro, você domina a arte dos vitrais. E aí você ouve falar que vão construir uma catedral em Paris. Pô, você vai para lá. Você vai para lá, vai com seus filhos já vão crescer na obra, aprendendo a fazer vidro também. E você vai ter trabalho pela vida inteira, porque até terminar os vitrais desse conjunto vai demorar. Aí, depois disso, terminou o seu trabalho ali, aparece uma obra em outro lugar. A sua tendência vai ser ir para esse outro lugar. Então, especialistas nas mais variadas artes, no entalhe, da escultura, da construção, do vidro, tá certo? Vão afluir para esses lugares, né? E também as catedrais, como elas são muito impactantes, tá certo, gente? Elas vão atrair peregrinação, né? Elas vão se esforçar para ter relíquias. O que são as relíquias? É o pedaço do osso do santo tal, ou o corpo do osso do santo X, ou um pedaço da cruz na qual Cristo foi crucificado, não é? As relíquias eram uma das motivações também das cruzadas, tá certo? Porque ir para a região da Terra Santa era ter a possibilidade de comprar, de adquirir uma relíquia, que você podia depois levar para a sua catedral no seu reino cristão, e essa catedral está a ser visitada. Muitas pessoas comuns, embora ninguém dentro na hierarquia da igreja, o bispo não vai falar para você, olha, o osso aqui do Cristo, ele tem, o osso do São Jerônimo, ele tem um poder miraculoso, mas as pessoas em geral vão acreditar nisso, não é? Então elas peregrinam, às vezes porque elas gostam muito do santo e querem fazer uma homenagem ao santo, o santo está enterrado naquela igreja, às vezes porque elas acreditam em características miraculosas mesmo dessas partes, não é, físicas da história sagrada. Então, a aquisição de relíquias vai ter uma intensificação enorme durante o período das cruzadas, e toda catedral que se prezasse tinha que ter algumas relíquias, que era justamente para atrair a peregrinação dos fiéis, tá certo? Porque ela fica dentro de uma cidade, então ela é um edifício que tem um apelo muito maior, porque ela está cercada de outros prédios, não é? Ela dá uma intensificada aí para chamar a atenção, e vai atrair tanto pela beleza quanto por essas relíquias muitas pessoas que vão consumir, que vão comer, que vão precisar dormir, enfim, que vão estimular mais ainda o comércio nessas regiões. Então, uma catedral é uma coisa muito importante nessa época, tá certo? Já estou encerrando. Aí são gárgulas, não é? As gárgulas de Notre-Dame, são esses monstrinhos que eles costumavam colocar no telhado da igreja. Muita gente me pergunta qual é a função disso. A função é basicamente você afirmar que o mal representado por esses monstrinhos. Gostei, tem uma indicação de série. Nossa, animal. Vou procurar, hein? Adorei. Esse é o tipo de série que eu curto. Muito obrigada. Então, esses monstrinhos ficam no telhado das igrejas sempre. Qual que é a ideia? A ideia é que, para quem olha de longe, você vê vários monstrenguinhos que estão ali, né, naquele telhado. A ideia é o mal não consegue entrar na igreja. Se ele consegue chegar na igreja, ele para no telhado, tá certo? Então, tem um pouco essa ideia, né, de mostrar a igreja como esse território santo, em que a maldade, o diabo, os pecados não tem vez, tá certo? E os renascentistas acham isso aqui um negócio bizarro, né? Eles não conseguem entender como que alguém acha isso aqui interessante, colocar isso na decoração, tá certo? A gente, em geral, gosta das gárgulas, né? Eu acho elas interessantes. Então, aqui a comparação da ornamentação e a comparação das fachadas, né? Vejam como é muito diferente, tá? Os interiores também muito diferentes, né? Por fim, gente, só para eu encerrar, juro que eu estou encerrando já, eu queria mostrar para vocês algumas iluminuras, né? Que são, então, essas ilustrações que são feitas em manuscritos, tá certo? Os manuscritos, então, o livro nessa época não tinha imprensa, então era tudo copiado à mão, não é? Por monges especializados,
em materiais muito caros. Então, o livro era um objeto de luxo, arte, tá certo? E a gente vai ter, então, aqui os monges, além de saber fazer uma letra bonita para copiar os textos, eles também vão fazer desenhos, não é? Então, a gente tem iluminuras de variados tipos, desde esse tipo aqui, que é um B, estão vendo? E aí tem uma pessoinha sentada nele, até esse tipo aqui, em que a gente tem uma ilustração do texto. Então, aqui é um texto, é um livro de horas, uma oração que fala da morte da Virgem Maria, e aí aqui a gente tem essa cena que mostra o momento em que a Virgem Maria morre. Então, vejam que riqueza de ornamentação, de pigmentos, não é? As posições, é muito bonito, uma iluminura bem acabada. E a gente vai ter também outras que às vezes são a página inteira, então como essa aqui, que é uma iluminação para uma Bíblia, tá certo? Então, uma pintura que é feita numa página inteira para falar, então, da cerimônia de lava-pés do Cristo, né? Vocês estão vendo aqui, com essas técnicas que eles usam, então. Então, eu queria que vocês conhecessem a iluminura, porque eventualmente se pergunta. Pergunta, para a gente encerrar a aula. Uma iluminura é uma obra de arte que é feita para ser vista por um monte de gente? Com certeza não, tá? É uma obra de arte que era vista por olhinhos muito restritos. Por quê? Porque quem via a iluminura eram ou os monges que estão dentro do mosteiro, quando eles fazem os livros para a própria biblioteca, ou os nobres que encomendavam esses livros. Então, eram pouquíssimas pessoas que vão ter acesso a essas obras de arte, né? Porque elas são obras de luxo, tá certo? É muito complexo. Imagina que no raio de 500 quilômetros você tem um mosteiro e tem lá 5 monges que sabem fazer cópia. Aí você pega e dá para o cara fazer a cópia da Bíblia. Quanto tempo você acha que o cara demora para fazer a cópia manual da Bíblia em pergaminho, pessoal? Tentem pensar aí um pouco, né? Já tentaram copiar, assim, uma página da Bíblia, para vocês verem a quantidade de texto que tem? É muita coisa, né? Então, você vai pegar um cara ultra especializado, difícil de achar, e botar ele para trabalhar você 8 anos, né? É lógico que é um objeto muito caro, então essas obras não vão ser vistas por muita gente, tá certo? É bom que vocês conheçam, saibam o que é a técnica da iluminura, beleza? Então, eu encerro aqui. A nossa próxima aula, a gente já vai falar da crise do século XIV, tá certo? Então, nós vamos falar um pouco sobre o que acontece nos anos de 1300, que são anos muito trash, né? E aí a gente já assim, vai fazer, então, nós estamos na transição da Idade Média para o Renascimento, beleza? Pessoal, alguma dúvida, alguma questão? Tem alguma coisa que vocês queiram falar? Bom, se tiverem, então, eu vou encerrar aqui a nossa aulinha e a gente conversa melhor, então, na próxima aula, quinta-feira que vem, beleza? Então, até mais e uma boa quinta-feira para vocês e um bom fim de semana também, tá bom? Tchau, professora. Obrigado. Tchau, Obrigada. obrigada. Bom final de semana. Tchau, tchau. Para vocês também.